Meus irmãos, tudo bem com vocês? Vamos conversar um pouquinho aqui sobre vida, sobre relacionamentos. A gente foi criado por Deus para se relacionar entre si. Nenhum ser humano foi criado para viver sozinho, solitário, sem ter com quem conversar, sem ter com quem dividir os seus problemas, as suas preocupações, as suas ideias. Então, Deus nos fez seres sociáveis. Então, dentro deste contexto de sermos seres que precisamos nos relacionar, que precisamos conversar com outras pessoas, eu quero ler um texto que a Bíblia nos ensina como deve ser, em parte, esse tipo de relacionamento, tá bom? Então, fica comigo aqui que a gente vai conversar um assunto interessante e importante para a vida de qualquer ser humano. Se você é ser humano, se você está vivo, esse assunto com certeza vai ser importante para ti. Fica comigo, tá? Provérbios 18, vamos ler a partir do versículo 1. Quem não gosta de estar na companhia dos outros só está interessado em si mesmo e rejeita todos os bons conselhos. O tolo não se interessa em aprender, mas só em dar as suas opiniões. Essa é a versão linguagem atualizada, tá? Os maus são desprezados e quem suja o seu próprio nome passa vergonha. A linguagem humana é profunda como o mar e as palavras dos sábios são como os rios que nunca secam. Olha que coisa linda esse versículo. Não é certo dar razão ao culpado, deixando de fazer justiça ao inocente. Olha os conselhos aqui do sábio Salomão, o homem que Deus considerou, que Deus deu muita sabedoria a ele, porque se agradou do pedido que ele foi fazer a Deus quando foi chamado para liderar o povo, e ele, ao invés de pedir riqueza e fama, ele pediu a Deus sabedoria para dirigir aquele povo. Então Deus deu a ele sabedoria e Deus deu a ele muita riqueza. E a Bíblia diz que de sua época ele foi considerado o homem mais sábio, tá? Do mundo inteiro. Agora o 7. Quando o tolo fala, ele causa sua desgraça, pois acaba caindo na armadilha das suas próprias palavras. Meus irmãos, quantas vezes a gente conversa com pessoas que são assim, olha, fala mal de todo mundo, vê defeito em todo mundo, quer corrigir a todo mundo, mas ela não ouve as pessoas, ela não para ouvir. Ela só quer falar, só quer expor as suas críticas, as suas maledicências, as suas fofocas, mas ela não para, ela não escuta, não consegue escutar ninguém, tá? Olha o que mais aqui, Os mexericos são tão deliciosos como gostamos de saboreá-los. Mexericos quer dizer fofocas. Tu viu fulana? Viu ciclana? Viu isso? Viu aquilo? Aquele outro? Ela tá assim, tá assado, fez isso, fez aquilo. Sempre envolvido na vida dos outros, cuidando da vida dos outros, observando a vida dos outros, porque ela não tem vida própria. A vida dela não deve existir, deve ser muito chata, que é mais interessante para ela ficar cuidando da vida dos outros, né? Aí falando mal desse, falando mal daquele. Olha o que mais aqui, o trabalhador relaxado é companheiro daquele que desperdiça. O nome do Senhor é como uma torre forte, para onde as pessoas direitas vão e ficam em segurança. Então aqui, meus amados irmãos, quando a gente precisa de socorro, o que a Bíblia nos ensina? Corre para Deus. Quando a gente se sente triste, fala com Deus. Dobra o teu joelhinho lá no teu quarto, como a Bíblia fala, e ora a Deus, clama ao Senhor. A Bíblia também fala lá em Tiago, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Coloca diante de Deus as tuas preocupações. Não adianta nada a gente ir expor os nossos problemas, às vezes para pessoas que também têm problemas, que não vão ter um conselho sábio para nos dar, que não vão poder fazer nada por aquilo que a gente está passando. Então é perda de tempo, gente. Aí a gente diz assim, mas pelo menos eu desabafo. Mas desabafa com uma pessoa que vai espalhar a tua vida para os outros? Desabafa com uma pessoa que às vezes está pela frente sorrindo para ti, pelas costas te criticando, pelas costas falando mal de você, dando oportunidade para aquela pessoa pecar? Então, gente, vigia com as tuas palavras, vigia com quem você conversa, converse com Deus, como diz aqui o provérbio, tá? A nossa segurança está em Deus, em buscar a Deus. O nosso socorro vem de Deus, a nossa força vem de Deus, o nosso auxílio vem de Deus. A nossa capacitação para vencer os problemas vem
de Deus, na pessoa do amado Espírito Santo que está conosco todos os dias. O rico pensa que sua riqueza o protege, como as muralhas altas, fortes em volta de uma cidade. É verdade, meus amados irmãos. As pessoas que têm muito dinheiro, elas pensam, o meu dinheiro é o meu Deus. Mas só que a morte vem para todos, a doença vem para todos. Os problemas impossíveis vêm para qualquer ser humano. Existem coisas, pode existir coisas na vida dessas pessoas que têm muito dinheiro, que o dinheiro delas não vai poder solucionar. Então, o que adianta o orgulho da riqueza? O que adianta a vaidade de se achar muito poderoso por causa que é rico ou rica? A pessoa orgulhosa está a caminho da desgraça, mas o humilde é respeitada. Então, o que diz aqui, meus amados? Tem uma outra tradução que diz que o orgulho precede a queda e a altivez de espírito a ruína, ou vice-versa. Então, pode ver, toda aquela pessoa que às vezes cai um grande tombo, vê se ela não se orgulhou, vê se ela não se achou muito. Às vezes a gente vê pessoas na própria internet que às vezes têm muitos seguidores, milhões de seguidores. Aí elas começam a se achar. Eu tenho muitos seguidores, sou muito poderosa. Fulana, ciclana, esse, aquele outro tá com inveja de mim por causa dos meus seguidores. Mas ela não se dá conta que ela está se orgulhando. Se ela tem aqueles seguidores, foi porque Deus permitiu. Não deixa o orgulho entrar no teu coração. Não deixa, porque o orgulho precede a queda. Fatalmente, a pessoa que se orgulha, ela vai cair. E nós temos muitos exemplos disso na Bíblia, tá? Agora eu quero pular aqui para o versículo 18, que diz assim: quando os poderosos se enfrentam no tribunal, tirar a sorte com os danos sagrados pode resolver a questão. Mas não é esse, é o 19. É mais fácil ganhar de novo a amizade de um amigo ofendido do que conquistar a fortaleza, conquistar uma fortaleza. As discussões estragam as amizades. É mais fácil ganhar de novo a amizade de um amigo ofendido do que conquistar uma fortaleza. As discussões estragam as amizades. Então, meus amados irmãos, aqui essa tradução, tem uma outra tradução que eu gosto mais, que fala assim, que um amigo ofendido. A tradução Nova Almeida atualizada diz assim, o versículo de Provérbios 18, 19. Um irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza, e as rixas são como as trancas das portas de um castelo. E outras traduções, este versículo aqui está bem diferente, mudando até um contexto. Por exemplo, na Almeida, um irmão ajudado pelo irmão é como uma cidade fortificada, é forte como os ferrolhos de um castelo. Então aqui, essa tradução está bem diferente, mudando até o significado do versículo, mas essa aqui que eu li é mais original, viu? É mais original, então eu vou ficar com essa aqui. Um irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza, e as rixas são como as trancas das portas de um castelo. Então, gente, o que eu quero dizer com isso? A gente tem que observar o temperamento das pessoas. Existem aquelas pessoas que têm um temperamento mais explosivo. São pessoas que raciocinam mais rápido, que reagem com mais rapidez. E existem aqueles que têm um raciocínio mais calmo, mais lento. Elas vão pensar antes de falar, que é o caso do meu temperamento, que é o melancólico. O melancólico pensa muito antes de falar. O colérico responde rápido, o sanguíneo vai responder rápido também, tá? Só que o colérico, ele é forte, geralmente as palavras dele vai ser de impacto, vai ser de força. E o sanguíneo, ele é mais raso, porque ele muda de ideia com muita facilidade, tem 1000 pensamentos na cabeça, tá? O melancólico também, ele é uma pessoa mais forte, só que ele pensa muito antes de tomar decisões importantes. E o fleumático, ele é bem tranquilo, gente, ele é bem calmo, ele é bem paciente, tá? Bem tranquilo mesmo. Então, o que acontece? Cada pessoa tem um jeito de reagir. As nossas reações é que demonstram como que a gente é, qual que é o nosso temperamento, é a nossa reação aos estímulos externos. A primeira forma da gente reagir às coisas que acontecem é que vai demonstrar o nosso temperamento. Aqui sobre os relacionamentos. Como nós devemos nos relacionar com as pessoas, gente. Às vezes é o marido com a esposa,
Às vezes a gente vê que existem casais que têm muita dificuldade de relacionamentos devido à diferença no seu temperamento. Como eu falei ali, cada temperamento tem um jeito de reagir. E existem aquelas pessoas que são muito sensíveis. Tudo que os outros falam, elas vão tomar para si. Ai, fulana tá falando isso para mim. Às vezes a pessoa não tá nem pensando nela, mas ela tá tomando aquilo para si, tá tomando aquela ofensa para si e fica profundamente ofendida e magoada. E às vezes não é para ela, gente. Então eu tenho um lema comigo. Como o meu temperamento é muito sensível, e já foi muito mais antes de eu aprender qual era o meu temperamento e de eu começar a orar sobre isso, pedir ao Espírito Santo que domine, porque o Espírito Santo, gente, ele domina o nosso temperamento, ele controla, ele dá equilíbrio. Porque o inimigo, ao contrário, ele desequilibra o nosso temperamento, porque ele vai potencializar os defeitos que a gente tem no nosso temperamento, tá? E vai minimizar as qualidades. E Deus não, Deus faz o contrário, Deus vai potencializar as qualidades e minimizar os defeitos. Ele controla o nosso temperamento, ele equilibra. Deus, o Espírito Santo, gente. Então pensa sobre isso e ora sobre o teu temperamento. Senhor, me dá entendimento de como que eu sou, quem eu sou, como que eu vou reagir diante das dificuldades e tomo controle da minha vida. Porque Deus, ele quer tomar o controle de tudo na nossa vida, se a gente deixar, se a gente permitir. E o inimigo também, gente, para nos destruir, tá? Para acabar com a gente. Então o papel do inimigo é esse, é destruir pessoas, é envergonhar pessoas, é humilhar pessoas, é derrotar pessoas, é fazer com que elas sejam frustradas, fracassadas, decepcionadas, pessoas tristes, pessoas que não evoluem, não crescem, que seja o instrumento do inimigo de escândalo e não instrumento de Deus, tá? E o cristão é o alvo dele, então te cuida, se você é cristão, te cuida. Se você não é cristão, seja cristão, se torne um cristão, tá? Não um crente, não um religioso, mas um cristão verdadeiro, que tem intimidade, comunhão com o Espírito Santo, amor pelas coisas de Deus, desejo pelas coisas de Deus, tá? Então, gente, na parte 2 aqui deste primeiro vídeo, quem não viu o primeiro vídeo, veja ali o primeiro vídeo, que é o começo, da onde surgiu esse assunto, onde Deus me inspirou a falar sobre isso, tá? Foi vendo uma pessoa na internet que eu acompanhava ela, tá? Admirava ela pela sinceridade, pela forma como ela expressava a palavra. Só que aí eu notei que ela começou a se orgulhar e começou a ofender as pessoas, porque o temperamento dela é forte, é colérico, ela começou a ofender as pessoas, gente. Aí eu digo, meu Deus, tem misericórdia, ela tá se perdendo por causa do orgulho, por causa de ter muitos seguidores. Então eu quero ler um versículo aqui, gente, que esse versículo também tem a ver com o que a gente vai falar aqui. 1 João 3, 2, 3 diz assim, Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, pois o veremos como ele é. Todo aquele que tem nele essa esperança purifica-se a si mesmo, como ele é puro. Então, gente, essa é a nossa intenção, gente. A intenção do cristão verdadeiro é ser mais parecido com Cristo, é estar mais próximo de Cristo. Então, para isso, nós temos que saber que há limites em nós. A nossa natureza humana nos limita. A nossa natureza humana, porque foi contaminada pelo pecado, ela nos leva muitas vezes a pecar, ela nos leva muitas vezes a falar coisas que não devíamos, a pensar coisas que não devíamos, a agir de forma que não deveríamos, por causa da nossa natureza. Então a gente tem que estar sempre vigiando quanto a isso. Então, quanto mais a gente puder estar em contato com a palavra de Deus, quanto mais a gente puder estar em contato com Deus, falando com Deus e ouvindo Ele falar conosco, melhor a gente vai ser, se a gente der ouvido às palavras de Deus, né, gente? Porque às vezes também tem pessoas que estão em contato, mas não ouve. Pessoa escuta, mas não ouve, não deixa entrar, não deixa descer para o coração a palavra, o ensinamento da palavra, não consegue pôr em prática, gente. Ou ela ouve por algum tempo e depois ela, isso é bobagem, não vou pôr em prática isso. Aí o que acontece? A pessoa não evolui, ela não vai crescer espiritualmente, ela não vai se santificar, porque por um tempo ela caminhou no caminho certo, mas depois ela cansou, ela desanimou. Ela preferiu dar ouvidos ao inimigo, tá? Então o trabalho do inimigo é assim, o crente vem caminhando no caminho certo, o crente vem vindo no caminho da salvação. O trabalho dele é fazer com que o crente olhe para o lado e desvia do caminho, toma um atalho.
Este é o trabalho do adversário da nossa alma. E ele não desiste, ele é perseverante em fazer isso. Por isso que eu insisto que a gente deve estar sempre em contato com Deus, porque o Espírito Santo nos ajuda, gente. Ainda mais nos tempos que nós estamos vivendo, tempos difíceis. Então pensa sobre isso. Se você é um youtuber, se você é um influenciador cristão que prega a palavra de Deus, gente, toma cuidado. Toma cuidado com o teu temperamento. Não deixa o teu temperamento ficar ofendendo pessoas. Não deixa, gente, o orgulho tomar conta do teu coração. Seja instrumento de Deus. Não deixa o inimigo ganhar a tua alma, ganhar a tua mente. Não deixa o inimigo conduzir teu temperamento. Primeiro te conhece e depois coloca tudo diante de Deus. Senhor, domina o meu temperamento. Eu era muito sensível, eu tomava tudo para mim. Às vezes a pessoa estava falando uma coisa que não tinha nada a ver comigo, mas eu já estava me ofendendo. Ai, fulano tá falando mal de mim. Ai, isso, aquilo. Agora eu não sou mais assim, porque o Espírito Santo me ajudou a equilibrar, a controlar o meu temperamento. Então, se alguém tiver que falar alguma coisa para mim, gente, vou te dizer uma coisa. Vou te dar uma dica aí, vou te dar uma chave, como diz. Uma chave espiritual. Fala diretamente para mim. Porque se falar lá de longe dando charadinha, eu não vou entender. Eu não vou aceitar como para mim. Porque eu pedi para Deus, Senhor, me sara. Eu não quero ser essa pessoa sensível, né? Aí o que me influenciou a pregar esse vídeo foi essa influenciadora youtuber cristã, que eu acompanho ela, como eu falei para vocês, e ela estava magoada porque ofenderam ela na igreja. Lá de cima do púlpito ofenderam ela. E ela ficou magoada e saiu da igreja e diz que está desigrejada. Gente, eu fiquei pensando, me deu pena, mas ao mesmo tempo eu vi que ela estava muito orgulhosa, né? E às vezes Deus permite certas situações que é para quebrar o nosso orgulho, quebrar. É a mesma coisa que as oportunidades na igreja. Eu conheço uma pessoa que ela fica triste quando não dão oportunidade para ela. Mas quando dão, ela tá vazia, não tem nada às vezes para falar. Então o que adianta, gente? Eu sempre penso sobre isso comigo. Eu sempre digo assim para Deus, Senhor, toda oportunidade que eu tiver para falar da tua palavra, que eu seja usada por ti. Se eu tiver vazia, se eu não tiver nada de ti para falar, não quero oportunidade. É assim que eu oro para Deus. Entendeu, gente? E a gente deve ser assim. Porque a nossa oportunidade que a gente tem para falar da palavra deve ser para glorificar Deus, deve ser para edificar pessoas, para ajudar pessoas, não para magoar pessoas, ofender pessoas, ou somente para a gente se aparecer para o nosso ego, nosso orgulho. Porque aí a gente não vai ser instrumento de Deus, a gente vai ser instrumento do inimigo. E a gente, em vez de estar ajudando os outros, a gente vai estar prejudicando os outros. E às vezes nos prejudicando a nós próprios, nos enganando a nós mesmos. Então a gente tem que ter cuidado, gente, cuidado, leia a Bíblia. Quanto mais a gente lê a Bíblia, mais Deus vai nos dar clareza na nossa mente. Mais Deus ilumina a nossa mente, mais Deus nos dá sabedoria, Deus nos dá graça, Deus nos dá entendimento sobre as pessoas, sobre as coisas, sobre nós mesmos. Mas Deus nos ajuda a ser pessoas sábias, A sabedoria de Deus, gente, ela vem de quê? De conhecimento e prática da palavra, da oração, do contato com Deus. Quanto mais a gente tem contato com Deus, mais sábio a gente se torna. Porque Deus é a sabedoria, a própria sabedoria. É Deus, é o Espírito Santo e a pessoa do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Então que essa palavra possa te fazer pensar, refletir na tua vida, que essa palavra de Deus, que não veio de mim, veio de Deus, possa te ajudar, possa ser bênção na tua vida, amém? Possa te dar uma luz, abrir a luz do teu entendimento espiritual para as coisas de Deus, tá bom? Deus te abençoe.